Começa agora o programa A Bola Rola e a história não para. A apresentação, Eduardo Fonseca. Academia Rock Your Life, equipe personalizada preparada para você com personal, nutricionista, fisioterapeuta, oferecendo atendimento personalizado com foco na saúde e bem-estar dos clientes. Alto Posto Progresso, o posto do Zeca. Tradição na cidade, referência em combustíveis de qualidade, atendimento que transforma o cliente em amigo. Bersanet, corretora de seguros. Empresa séria, confiável, com produtos de qualidade e segurança. Contrate seguro de carro, moto, barcos, casa e vida. Med Imagem, tradição em diagnósticos em Adamantina e região. Disponibiliza qualidade nos serviços e confiabilidade nos resultados. Tem confiança dos pacientes que há décadas escolheu a Med Imagem. Mais uma vez, bom dia, Adamantina, bom dia, ouvintes da Rádio Life FM. A bola rola, a história não para. 11 horas e 43 minutos, horário do Brasil, 17 horas e 43 minutos, horário do Catar, lugar onde está acontecendo o maior evento esportivo do mundo, a Copa do Mundo de 2022. É a 22ª edição desse torneio. Estamos chegando numa fase em que a alegria começa a ir embora, aquela emoção inicial, a abertura, todos os times chegando, todos com esperanças, todos com missões a serem cumpridas, representando o seu povo, suas nações, sua gente. Porque nessa altura, já na fase final das oitavas, antigamente se dizia, a fase de grupos, muitas seleções já estão se despedindo, muitas já estão arrumando suas malas e estão voltando com aquela sensação do dever não cumprido. Algumas coisas merecem atenção. Por exemplo, o Catar foi a única seleção até agora na história das Copas a sair sem um ponto sequer sendo a anfitriã. Isso com certeza vai balançar bastante as coisas lá no país Catar. Outras seleções estão decepcionando. Tivemos oportunidade de ver ontem o Equador com todas as chances do mundo, simplesmente entregar a partida para o Senegal, sem luta, fazendo com que seus jogadores aparentemente lutavam apenas pelo empate que daria sim a sua vaga, mas em nenhum momento partiu para a ofensiva e tinha futebol para isso, né? Uma decepção imensa da torcida galesa, que na primeira vez que se defronta com a Inglaterra, aliás, diga-se de passagem, que é a primeira vez dentro de uma Copa do Mundo que um clássico britânico acontece. Nunca Inglaterra e Escócia, ou Escócia e Gales, ou Gales e Inglaterra, ou Irlanda, disputaram uma partida na Copa do Mundo. O PVC, um jornalista famoso da Rede Globo, conta que ontem encontrou-se com vários torcedores galeses que iam para o estádio para assistir o jogo, e animados, felizes, fazendo festa. E aí o PVC disse: então, vocês estão bem aí, vão ganhar hoje? Aí disse que as cabeças abaixaram. Há 40 anos que não ganhamos da Inglaterra. O PVC ainda corrigiu, 40 não, há 38. Muito bom. Mas a coisa continua. Hoje, depois da ressaca americana, uma vitória dificílima contra o Irã, um jogo que teve 12 minutos, se não me engano, de prorrogação, né? Com o Irã martelando a trave americana, mas USA passa de fase. E, aliás, já pega a Holanda, que foi a primeira do seu grupo, na primeira oitava de final, né? Já um jogo no sábado. Vamos lá. Dentro de 10 minutos, teremos Austrália e Dinamarca. Um jogo que, em condições normais, teria um favoritismo claro da seleção de Eriksen, mas olhando para a tabela, olhando para a pontuação,
E olhando para trás, os 2 jogos anteriores que os times fizeram, à exceção daquele branco que deu na seleção australiana no segundo tempo contra a França, diria que há muita chance, sim, de uma grande surpresa nesse grupo. A Austrália joga inclusive pelo empate, porque tem 1 ponto a mais que a Dinamarca, e pode ser já a primeira zebra para a passagem para as oitavas. No outro jogo do horário, porque agora não temos mais os famosos matinais, nem os das 7 e nem os das 10, França pega a Tunísia. E uma França que, segundo soubemos, aqui a técnica nos informou, Deschamps coloca um time absolutamente reserva. Nenhum titular para enfrentar a Tunísia. A França já está classificada, joga pelo primeiro lugar, arrisca, como deve fazer o Brasil, inclusive contra Camarões, esse primeiro lugar, porque ela não está absolutamente garantida como primeiro lugar. Mas vai jogar com um time reserva e mesmo assim tem jogador suficiente para bater a Tunísia. Mais tarde, às 16 horas, 2 jogos importantíssimos, todo mundo dentro ainda. México contra a Arábia e depois, simultaneamente, o drama de Los Hermanos enfrentando a Polônia. Messi contra Lewandowski. A Polônia lidera o grupo com 4 pontos, a Argentina tem 3, disputam aqui o primeiro lugar do grupo. Isso se a Arábia não meter aí uma vitória fácil e com bom placar contra o México. Ou seja, nesse grupo, tudo em aberto. A semana prosseguirá com jogos nos respectivos grupos. Todos os dias estaremos aqui mostrando o que vai acontecer. Os jogos, repito, serão sempre a meio-dia e às 16 horas. Destaque para o jogo do Brasil, sexta-feira, com Camarões. Tite parece já ter escalado a equipe, né? Ederson no gol, Daniel Alves na lateral, Bremer, o quarto zagueiro deve ser Militão, e Alex Telles na lateral esquerda. Fabinho deve estrear na Copa como volante. O segundo volante pode ser Bruno Guimarães. Deve jogar na frente com o Antony, com Gabriel Jesus. Há uma dúvida até se Pedro pode jogar, se ele coloca Paquetá, e vai colocar Martinelli pelo lado esquerdo, sacando Vinícius Júnior. É a escalação cautelosa do Brasil, que mesmo assim busca o primeiro lugar do grupo. E por que cautelosa? Nessa altura do campeonato, sabemos que Copa do Mundo é um tiro curto, são 7 jogos, estamos quase chegando na metade. Os times já começam a rever suas posições. O que deu certo, o que mais ou menos deu certo, o que em Copa do Mundo significa que o time que está ganhando se mexe sim. Contusões, cartões amarelos, o que está acontecendo do outro lado, que times poderemos enfrentar, que características terão esses times em relação às projeções, e isso faz com que os técnicos comecem a mudar os seus times e projetando uma coisa muito importante e cada vez mais nesse tipo de competição: o preparo físico. Os jogos estão cada vez mais físicos, cada vez mais pressionados. Os times usando marcação alta, exigindo até dos próprios atacantes que façam o primeiro combate. Isso é muito diferente do que vínhamos no passado, quando havia tempo para domínio da bola, para pensar o que fazer. Hoje, a primeira bola em chute quebrado de goleiro já passa a ser importante. O avante de referência para passar a segunda bola, como se fosse a recepção de um jogo de vôlei, em que aquele que recebe já lança para o armador, para a terceira bola. O futebol está muito mudado. Então, os técnicos têm que observar isso.
que a gente percebeu, por exemplo, nos jogos com os africanos. Muita força física, muita disposição física. E o Brasil vai pegar Camarões já nessa sexta-feira. Por isso, poupar jogadores me parece uma medida acertada. Eu acho que dá tempo da gente falar com vocês um trabalho que fizemos nas últimas horas, vendo projeções da mídia internacional, de jornalistas brasileiros, tendo em vista ranking das seleções e casa de apostas de Londres, que pode não parecer, mas é dirigida e influenciada por experts no futebol. O que a gente tem de perspectiva de continuidade para a seleção brasileira, temos que ser otimistas, temos que imaginar a essa altura que o Brasil vai passar, que o Brasil vai avante e deve sair, seria bom que saísse, como primeiro colocado do Grupo G. Enfrentaria, portanto, na segunda-feira, já no dia 5, o segundo colocado do Grupo H. Hoje seria Gana, já que Portugal deve sair como primeiro colocado. Mas pode ser Uruguai. Um jogo, aliás, muito interessante, que decide a vaga e a colocação no grupo entre Uruguai e Gana. Desse jogo deve sair o adversário do Brasil para as oitavas de final. Vamos imaginar que o Brasil passe. Aí sim, na minha opinião, quase que uma final antecipada. Muito provavelmente enfrentaremos La Fúria, el tiki-taka de Espanha, de Luiz Henrique, com o futebol inacreditavelmente associativo. Em média, a gente sabe, um time, uma seleção, dá 300, 400 passes por jogo. A Espanha, no jogo contra a Costa Rica, fez 1000 passes. Ou seja, é um time que quer a bola, que precisa da bola e que tem domínio para isso. É um time que detém mais de 70% do tempo a bola nos pés. Será, se for o caso, um adversário difícil para o Brasil. A semifinal, passando pela Fúria Espanhola, pode ser, na projeção que fazemos, ou Holanda ou vencedor de Polônia e Argentina. E aí, o confronto entre Holanda versus Polônia ou Argentina pode definir o adversário semifinalista do Brasil. Afinal, chissà, como dizem os italianos. Mas uma coisa parece certa: se a lógica vencer até o final dessa fase de grupos, seleções como Inglaterra, como França, como Portugal, só enfrentarão o Brasil na grande finalíssima. Portanto, no nosso caminho até a grande final, do dia 18 de dezembro, teremos ou Gana e Uruguai, ou Espanha, depois nas quartas, provavelmente Holanda, Polônia ou Inglaterra na semi, e esperando que do outro lado ingleses, franceses, belgas, portugueses se defrontem para ver quem vem conosco disputar essa 22ª edição da Copa do Mundo. Por hoje é isso. Amanhã teremos o programa da Copa de 1970, uma Copa maravilhosa, talvez a Copa que tenha tido o maior número de craques presentes. Me recordo assim da Alemanha de Beckenbauer, de Overratt, de Siller, a Itália de Bonicenha, de Didi Riva, de Gianni Rivera, o Uruguai de Pedro Rocha, de Mazurkiewicz, a seleção brasileira, Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto, uma Copa maravilhosa, disputada na altitude e sob o calor escaldante das terras mexicanas. E depois, teremos com a programação normal sobre o que aconteceu, o que vai acontecer hoje na Copa do Mundo,
do Catar e o que vai acontecer amanhã. Fiquem conosco, agora vem a Lúcia com o Jornal do Meio-Dia e amanhã voltaremos com A Bola Rola, a história não para. Até lá.